Olá, amigos! Que bom que estamos aqui reunidos mais uma vez pelo canal do YouTube do Centro Espírita Irmã Rosa. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Maria Alice, colaboradora da casa. Dando continuidade ao temário de novembro, cujo título é Por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço? Passagem que está na carta aos Romanos, no capítulo 7, versículo 19, temos a grata alegria de receber o nosso irmão Oscar. Oscar é colaborador do CEPEAC, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas Allan Kardec. Oscar hoje estudará conosco um tema retirado do livro Religião dos Espíritos, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição de número 49, O Homem Bom. Vamos ler agora uma passagem do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, a lição 257. Mantenha sempre no mesmo nível sua coragem para o bem. Não falamos da coragem de palavras, que é fácil. Contar vantagens, todos contam. Mas a coragem da luta contra seus próprios vícios é que tem valor, porque daí surgirá a vitória final. Seja constante e persistente, caminhe reto para a frente e para o alto e mantenha firme sua coragem na ação de cada dia em busca do ideal. Agora, meus irmãos, vamos orar. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que a equipe espiritual da Casa da Irmã Rosa, presentes aqui neste momento, possam nos auxiliar em nossos pensamentos a transformar nossas ações. Que o estudo de hoje possa tocar nossos corações, trazendo-nos conhecimentos capazes de reformular nossos valores. Pedimos à espiritualidade amiga que ilumine nosso amigo Oscar, abençoando suas palavras e que nos envolvam nesta atmosfera de paz. Agradecemos pela oportunidade bendita de estarmos aqui, mais uma vez reunidos, em nome do nosso Pai. Que assim possa ser, Senhor. Graças a Deus. E agora, com vocês, Oscar. Olá, queridos amigos do Centro Espírita Irmã Rosa. É com muita alegria poder compartilhar esse estudo que foi proposto para o dia de hoje, o Homem Bom. E é um desafio também, né, em dias tão turbulentos que estamos vivenciando, e é um desafio diário, né, ser o homem bom, né, ser que as nossas atitudes traduzam bondade, né, diante de vários acontecimentos que têm sacudido os nossos dias e lidam com as nossas imperfeições, as nossas dificuldades. Então, para começar, a gente vai trazer um pouquinho de uma passagem lá do Pão Nosso com Emmanuel. É uma página muito interessante, no capítulo 133, 136, Conflitos. Quando a gente pensa nesse homem bom, né, nesse ser bom que a gente almeja ser, né, e principalmente quando citam os exemplos, né, de passagem aqui pela Terra, São Francisco de Assis, Chico Xavier, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá. Isso. Mas lá no capítulo 136, Conflitos, o Emmanuel traz uma reflexão muito interessante. Contra a inspiração bruxuleante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos,
Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. Então é interessante que o Emmanuel traz para a gente, ele entende, né, a gente, né, trazemos séculos de sombras, de erros em nossa bagagem, mas isso não é motivo para que a gente desista. Muito pelo contrário, para que a gente possa refazer a nossa estrada, a nossa trajetória e continuar nos desafiando, né, superar, né, essa é a nossa meta. A gente tem séculos de peso nas costas, né? Mas a gente também caminhou. A gente conseguiu andar nesse período. Então, para que a gente não se perca não vá por esse caminho de desistência. E nessa página também, interessante, que a gente chama atenção, e aí é um incentivador, quando ele fala: o Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. Então, é a oportunidade que nós estamos tendo hoje para que a gente refaça esse caminho, né? Então, as oportunidades que aparecem novamente, né, para que aquelas imperfeições que a gente já arrasta há muito tempo, né, a gente possa superá-las, né? Sabemos que não vamos superar de uma hora para outra, e muitas nós não vamos superar apenas nessa encarnação. A gente vai continuar retornando, né, para que a gente possa finalmente superá-las todas. E aí, para a gente começar nosso entendimento, a gente foi buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, lá no item 12, tem uma passagem, fala assim: sede bons e caridosos, essa chave dos céus, chave que tende em vossas mãos. E é interessante que, quando a gente pensa em ser bom, a palavra caridade vem muito atrelada, né? E aí a gente vai tentar refletir um pouco ao longo das nossas reflexões de hoje, que elas estão muito atreladas. Toda a eterna felicidade contém nesse preceito: amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai-vos os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. É interessante a gente pensar, né, por que essas duas palavras estão tão atreladas. Basta ser bom? Eu preciso... O que isso vai traduzir a minha bondade? Eu preciso colocar isso à disposição do próximo. Como é que eu vou exercitar essa bondade? E isso já puxa intimamente a palavra caridade. Mas quando a gente passa por essa lei, amai-vos uns aos outros, ainda a gente tem a tendência de achar isso uma coisa muito distante da nossa realidade. E aí, no Evangelho também, mas já lá no capítulo 17, sedes perfeitos, lá no item 3, o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade. E aí volta novamente a caridade aí, a essa palavrinha, né, atrelada à tradução desses nossos atos, né, como aí o ser desperfeito, e aí o reflexo do que seja o homem de bem.
tendo como acerto que aquele que prejudica outrem com palavras malévolas, que ferem com seu orgulho, o seu desprezo, a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar. Falta o dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Então, a gente pegou essa passagem onde esse homem de bem, quer dizer, ele tem o parâmetro de ser bom, ser humano, benevolente para com todos, sem distinção. E aí, se a gente for levar para nossas reflexões, infelizmente, a gente ainda tem, cada um com as suas imperfeições ainda, a gente ainda fraciona essa bondade, né? A gente ainda faz essa distinção ainda do que seja merecedor da nossa bondade, mas aí ele faz o que seria esse homem de bem em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade. Né? Ele tem esse parâmetro, é aquele que não prejudica o outro com palavras, né? É o outro que não fere. Então, ele tem esses parâmetros. É aquele que, em todos os seus atos, ele é guiado pela caridade. Então, lá no Livro dos Espíritos, tem na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Isso está lá no Livro dos Espíritos, no livro 3º das Leis Morais, no capítulo 10, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Então, os Espíritos respondem a Kardec: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E aí tem um comentário de Kardec, mas por questões de tempo a gente só colocou uma parte desse comentário de Kardec. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Então a gente para pensar, um ser bom, né, tendo esse parâmetro, né, de caridade, como entendia Jesus, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, e aí a gente trazendo para a nossa realidade, já vamos identificar que temos ainda as nossas imperfeições em torno dessas três colocações. Benevolência para com todos. E aí a gente, trazendo para as nossas reflexões, avaliando o nosso cotidiano, a gente verifica que ainda não conseguimos ser bons para com todos na mesma medida, né? E aí se a gente verificar família, ambiente profissional, amigos, e até se no nosso círculo religioso, a gente não aplica essa bondade na mesma, né? A gente faz distinção. E quando não, pode ser em qualquer núcleo que a gente esteja inserido, e tem uns que até a gente aplica de uma forma bastante mínima, né? Então, para que a gente possa ver o quanto ainda a gente precisa verificar que essa benevolência a gente ainda não aplica, a gente está no caminho, a gente precisa entender isso, a gente está no esforço, mas a gente ainda não tem esse sentido ainda de aplicação máxima da palavra caridade, como Jesus a colocou. Indulgência para com as imperfeições dos outros, né? E muitas vezes a gente, principalmente nos dias atuais, em que muitas vezes a gente esquece daquele exemplo do atirar a primeira pedra, né? Então, a gente sabe muito, muito bem, né, que a gente não deve fazer isso, mas muitas vezes nos pegamos, né, realizando esse procedimento, né,
muito fácil para nós apontar as imperfeições dos outros, mas será que a gente está tendo o mesmo cuidado lidar com as nossas imperfeições? Então, é uma outra dificuldade, e não é uma atitude daquele que traduz do homem bom, do ser bom. E perdão das ofensas também. E muitas vezes a gente pensa de perdão das ofensas como algo macro, mas muitas vezes a gente não desculpamos pequenas coisas dos nossos dia a dias, ou quando desculpamos, utilizamos como moeda de troca. De novo aqui, amai-vos uns aos outros como irmãos. A gente está num processo ainda de evolutivo, a gente não consegue aplicar isso ainda na sua máxima, né, de ensinamento. A gente está numa crescente ainda, mas o que a gente não pode fazer é desistir. Pelo contrário, é persistir nisso. Por mais que o mundo nos pareça complicado, turbulento, mas cada vez mais isso tem que estar interiorizado em nós. E aí, continuando nossas reflexões, um livro muito interessante, né? As Leis Morais, é um livro editado pela FEB, do Rodolfo Caligares. Do ponto de vista espírita, pode haver esmola sem caridade, esmola com caridade e caridade sem esmola, dependendo tudo dos sentimentos que acompanhem ou inspirem o modo de agir das criaturas. E aí a gente lembrando, né, logo lá no início que nós falamos, né, do ser bom, é aquele que se dispõe, né, ao que ele pode dar ao outro, que ele pode sacrificar pelo outro, que ele pode movimentar de bem para o outro, né? E aí a gente toca na palavra caridade, e aí o que o Rodolfo Caligares ele traz nesse capítulo, né? Ele traz essa reflexão que é muito importante para a gente, né? Ele faz esse desmembramento, né? Já toca lá na questão da palavra esmola, e o Rodolfo Caligares vai justamente fazer uma reflexão sobre isso, né? Ele diz que tem esmola sem caridade, pode haver esmola sem caridade, a esmola com caridade e a caridade sem esmola. É muito interessante como ele abre esse leque, né, para que a gente possa refletir sobre isso, né? Esmola, para nós, é a coisa que se dá como exemplo: dinheiro, comida, remédio, vestimento, etc., enquanto caridade é essencialmente amor. Não amor a nós mesmos, egoísmo, mas amor ao próximo, altruísmo. Então, esses exemplos aqui, o que ele coloca aqui como esmola, e aí é algo que a gente vê como ele coloca algo material, quando a gente disponibiliza isso para ajudar ao nosso próximo. Isso é importante, né? Muitas vezes aquilo que faz falta para o outro, né? Você dispõe aquilo que você tem para ajudar o outro, aquilo que o outro necessita. Isso é muito válido. Mas o conceito de ajudar o outro, isso tem várias formas. E aí o Rodolfo faz uma reflexão muito interessante com isso. Mas esse movimento de ajudar o outro com material, ele está sendo feito com que sentido? Com que intenção? Então, é essa reflexão que também o Rodolfo Caligares vem trazer para a gente, para nos ajudar a refletir sobre isso. Para que essa atitude também que traduza o ser bom, né, para que a gente possa entender um pouco mais. Entre as esmolas sem caridade, inclui-se as doações arrancadas contra a vontade, por injunções a que, apesar seu, a vítima não pode resistir nem esquivar-se. Os auxílios dados com fins propagandísticos, seja para fazer cartaz em períodos pré-eleitorais, seja para exaltação da própria personalidade, visando agranjear fama de santo ou de benemérito. Os donativos feitos com total indiferença pela sua aplicação.
Então, aqui está havendo caridade, né, aquele ato, né, se eu estou esperando alguma coisa em troca. Então, ele coloca aqui a esmola sem caridade. Ou aquele também que é exaltação da própria personalidade, né, para que ele possa fazer, e muitas vezes, hoje a gente vive a questão da exaltação da personalidade, não que a gente vive num mundo conectado, onde há redes sociais, e muitas vezes acontece isso, e quando não há exposição de pessoas que recebem os donativos ficarem expostas, né? Então é uma coisa que tem que ser pensada, se está havendo caridade ou não, né? Lógico que para aquela pessoa que recebe, sempre vai ser de ajuda, mas com que intenção aquele que está fazendo está havendo caridade nesse ato, né? Então é interessante a gente trazer esse recurso, e aí é justamente como a gente está refletindo sobre o ser bom. Será que seria o gesto do ser bom fazer esse tipo de movimento, né? E aí os donativos feitos com total indiferença também, né? Aquele que é indiferente, né? Não está preocupado nada, apenas do. Então, para aquele que recebe, que precisa, né, vai ser sempre bem-vindo. Mas aqui a gente pensar qual o sentido de quem está fazendo esse movimento, e aí a gente está refletindo, né, do que seria a característica do ser bom. E andando um pouco mais, temos a esmola com caridade. A seu turno, compreendem uma escala progressiva de mérito, não evidentemente em função do quanto distribuído. É interessante ele tocar nesse ponto. Não é a quantidade, mas sim do estado de alma que lhe seja intrínseco. Qual a intenção, qual o sentimento que está sendo de ajuda ali. Em outras palavras, isto quer dizer que a esmola será tanto mais meritória aos olhos de Deus, quanto mais puro seja o seu conteúdo caritativo. Isto é, quanto mais escondida seja feita, quanto mais delicadeza encerre, quanto mais abnegação expresse e quanto menos vergonha cause a quem recebe. Olha como um parâmetro está totalmente diferente daquele que muitas vezes ou está exaltando a própria personalidade, ou quando não está esperando algo em troca. Aqui o sentido é totalmente diferente, né? Quanto mais o sentido de ajudar, aquele sentimento de boa intenção, né? De querer que aquilo ajude, né? De fazer o bem, né? Que é o que a gente está se propondo, né? Sabe, o ser bom, o homem bom, né? Isso que vai ser o meritório. É interessante, né, o Rodolfo Caligares trazer essa questão para que a gente possa estar pensando e refletindo sobre isso. E aí um outro ponto, né, que a gente está saindo um pouco, está fazendo uma gradação, porque quando a gente fala desses, como a gente falou lá no início, daqueles que para a gente são grandes exemplos aí da sua passagem aqui pelo nosso plano físico, o Chico Xavier, o Gandhi, a Madre Teresa de Calcutá, esses belos exemplos aí em que muitas vezes a gente acha tão difícil de alcançar assim, pelo trabalho que eles fizeram, mas aquilo que é possível a gente fazer, né, em termos de caridade, porque a gente muitas vezes só entende caridade na parte material e muitas vezes nesses trabalhos grandiosos, mas há caridade também em muitos atos do nosso dia a dia e que muitas vezes não prestamos atenção ou deixamos de fazer e que poderíamos fazer, que está ao nosso alcance. Então, o Rodolfo Caligares também traz essa reflexão que é muito interessante para a gente, que é essa caridade sem esmola. Escusam-se muitos de não poderem serem caridosos, alegando precariedade de bens. Além dessa caridade de ordem material, outra existe, a moral, que não implica o gasto de um centavo sequer e, não obstante, é a mais difícil de ser praticada.
E aí um primeiro exemplo que seria caridade, e que a gente, pelo menos em nenhum momento, pensou, se a gente visualizasse, não veríamos caridade, mas seríamos caridosos se em determinadas situações nos fizéssemos intencionalmente cegos para não vermos o sorriso desdenhoso ou o gesto desprezível de quem se julgue superior a nós. Acho que grande parte de nós já deva ter passado uma situação assim, né, de estar falando com uma pessoa, né, e essa pessoa se coloca numa postura dessa forma, né, e de uma forma irônica, né, e olhando para a gente com esse ar de superioridade, e nesse momento a gente não se deixar entrar na sintonia dela, né? E aí a gente não encarar isso. Quando eu não entrar na sintonia, eu entender aquele comportamento dela, que é com ela, né? A gente não entender que isso é caridade, né? Aquele não, nós fizéssemos intencionalmente cegos, como se a gente não estivesse enxergando aquilo. Quando, na maioria das vezes, a gente entra na sintonia e entra num processo de revide. É interessante o Caligares trazer, porque muitas vezes a gente entra assim, se a gente levar, às vezes até em ambiente profissional, a gente passa por essas situações, né, e a gente talvez, né, não lendo o capítulo desse livro, não enxergaríamos isso como caridade. Outro ponto interessante, seríamos caridosos se com o sacrifício de nosso valioso tempo fôssemos capazes de ouvir sem enfado o infeliz que nos deseja confiar seus problemas íntimos, embora sabendo de antemão nada podermos fazer por ele, senão dirigir-lhe algumas palavras de carinho e solidariedade. Lembrando que a gente está falando do ser bom, né? E aí a gente trazendo esses exemplos aí do nosso cotidiano, né? Onde a gente pode estar exercitando isso. E aí esse outro exemplo, né? Quem não tem, ou no seu círculo familiar, no seu círculo profissional, alguém que nos exija essa cota aí de bondade, de caridade, onde nos procura muitas vezes para contar aquele problema que você já ouviu mais de 1000 vezes, né? Tempo para ela de que você empresta os ouvidos, né? Para ela é importante, né? E aí, como o Caligares coloca, ouvir sem enfado, né? Isso é caridade, né? Isso é ser bom, né? E muitas vezes a gente não enquadra isso como ser caridoso ou ser bondoso. Isso também é ser caridoso. Seríamos caridosos se, disciplinando nossa língua, só nos referíssemos ao que existe de bom nos seres e nas coisas, jamais passando adiante notícias que, mesmo sendo verdadeiras, só sirvam para compuscar a honra ou abalar a reputação alheia. Esse daqui a gente trouxe até um quadrinho engraçado, né, que fala assim: nossa, odeio pessoa fofoqueira, ouvi um grito de briga na rua e o desenho lá correndo para assistir. E muitas vezes é o que pode acontecer, né? A gente tem esse parâmetro de que a vida do outro ainda desperta a nossa curiosidade, né? Então, e muitas vezes um acontecimento é sempre a nossa opinião, e aí a gente dispara a nossa opinião para os outros, e muitas vezes a nossa opinião pode estar distorcida. Seríamos caridosos se privando-nos de vez em quando do prazer de um programa radiofônico ou do prazer ou de TV de nosso agrado, visitássemos pessoalmente aquele que em leitos hospitalares ou de sua residência curtem prolongada doença e anseiam por um pouco de atenção e afeto. E aí a gente pensa, né, trazendo um exemplo assim bem prático, a gente vem de uma semana, né, muitos estão trabalhando presencialmente, outros estão trabalhando home office, que também é cansativo, muitos às vezes trabalham até de madrugada, né, e aí você programa aquele final de semana para você fazer aquela maratona de série, mas um grande amigo seu está precisando de uma visita,
e o quanto a gente está disposto a abrir mão daquele descanso, né, em prol do outro que está precisando, que não é. E aí a gente não está falando nem de fazer visita, a gente está com ainda restrições com relação à pandemia, mas muitas vezes que é um amigo ou um familiar, né? E aí o quanto a gente está disposto a abrir mão daquela série que a gente programou para ver e descansar, para fazer aquela visita para aquele que está se sentindo sozinho. Seríamos caridosos se mantendo permanentemente uma norma de proceder serena e otimista, procurássemos criar em torno de nós uma atmosfera de paz, tranquilidade, um bom humor. Isso eu acho que está sendo tarefa de todos nós, né? Aquele que já estamos fazendo esse exercício para que as nossas práticas traduzam os ensinamentos do Cristo, de manter, por mais difíceis que sejam os nossos dias, né, da gente manter essa paz, essa tranquilidade, esse bom humor, né, para que, por mais que em volta seja os círculos que a gente esteja, seja família, seja profissional, né, em qualquer núcleo que a gente esteja inserido, seja esse ponto de luz, né, manter essa boa vibração, e não ao contrário, a gente seja mais um ali na multidão a irradiar pessimismo. Seríamos caridosos se, vendo triunfar aqueles cujos méritos sejam inferiores ao nosso, não os invejássemos e nem lhe desejássemos mal. Essa parte toca, né, se a gente lembrar lá da questão do Livro dos Espíritos, né, na indulgência com as imperfeições alheias. A partir do momento que eu estou vendo que se eu acho que os outros são inferiores, têm méritos menos que a gente, eu estou observando as imperfeições dele. Né? Então, a gente precisa... E aí, como é que eu vou lidar com essa questão da inveja? Que é algo que é muito difícil a gente admitir que sente. E todos nós, em determinado momento da vida, já sentiu alguma vez. Né? Então, a gente precisa lidar bem com isso. E quando a gente, mesmo que o outro, vendo triunfar aqueles cujos méritos, né, sejam inferiores ao nosso, a gente lidar bem com isso, isso é ser bom e ser caridoso também. Ter a consciência de que o outro precise daquela oportunidade. Né? Isso talvez a gente não veríamos como caridade. Aí esse Rodolfo Caligares traz essa reflexão muito boa para que a gente possa pensar. Seríamos caridosos se reservássemos nosso rigor apenas para nós mesmos, sendo pacientes e tolerantes com as fraquezas e imperfeições daqueles com os quais convivemos no lar, na oficina de trabalho, na sociedade. E assim, dezenas ou centenas de outras circunstâncias poderiam ainda ser lembradas, como uma amizade sincera, um gesto fraterno, ou uma simples demonstração de simpatia, sendo expressões inequívocas da maior de todas as virtudes. Então, a tradução daquele homem bom é quando ele passa a esse rigor para com ele, né, de sempre as suas atitudes traduzirem isso. Né, o rigor é com ele próprio, né, de sempre estar tendo esse parâmetro de não ofender, né, de sempre traduzir o bem, né, principalmente essa máxima do Cristo, né, da caridade. Então, é essa a preocupação maior. E sempre isso está no nosso alcance. E aí, muitas vezes, a gente não faz isso, como o Rodolfo traz, é porque esse tipo de caridade não transpõe as fronteiras do nosso mundo interior, não transparece, não chama atenção e nem provoca glorificações. Infelizmente, a gente ainda está muito atrelado ao nosso orgulho. Então, como isso não se destaca, e muitas vezes a gente deixa de fazer, né? Mas isso é muito importante, porque isso, quando a gente faz algo que seja benéfico, que seja bom, o que traz para a gente, de principal, é a nossa consciência tranquila, a gente em paz com a nossa consciência. Então, a gente precisa ter isso muito em mente. Eles fecham o capítulo: quão longe estamos de possuir a verdadeira caridade. Somos ainda demasiadamente egoístas e miseravelmente desprovidos do espírito de renúncia. Que é outra palavra
que entra aí no circuito que muitas vezes a gente tem muita dificuldade, né? Fazer esse caminho de ser bom, né, implica muitas vezes em renúncia, né? Mas é natural no processo, muitas vezes é difícil, né, e quando não doloroso, mas a gente precisa fazer esse movimento. Nisto se faz, porém, que exercitemos, que aprendamos a dar ou sacrificar algo de nós mesmos em benefícios de nossos semelhantes, porque a caridade é o cumprimento da lei. Então, todos nós estamos submetidos a essa lei. Então, que esses pequenos exemplos do nosso dia a dia, né, a gente possa traduzir essa caridade, né, este ser bom, né, para que cada vez mais a gente possa ser de forma completa, de forma plena. E aí fechamos voltando lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Nós sabemos que não vamos ser esse homem bom, ser bom de uma hora para outra, né? A gente traz séculos e séculos, né, de imperfeições, mas que a gente possa perseverar no bem, né? Que o dia de hoje, né, em cada dia de nossa existência, seja oportunidade de melhora, né? Seja mais uma oportunidade que a gente esteja tendo, né, de superar essas imperfeições e que o Mestre Jesus nos abençoe e nos fortaleça. E assim, levando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, ao nosso irmão maior, agradecemos a Ti, Senhor, pela bênção de estarmos mais uma vez aqui reunidos em Teu nome, tentando aprender um pouco mais sobre os Teus ensinamentos e pedimos, Senhor, que em cada dia de nossa existência tenhamos força suficiente para superar as nossas imperfeições, as nossas dificuldades e sermos pontos de luz onde quer que estejamos, para que possamos ser este ser bom onde quer que estejamos. Fique conosco, Senhor, hoje e para todos sempre. Um grande abraço a todos.